Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia, a semana que só está começando. Que seja maravilhosa. Uma semana cheia de alegrias, boas notícias, de favor. Que o seu domingo seja incrível. Que a semana seja abençoadíssima. Em nome de Jesus. Busque o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busque-o enquanto se pode achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Confia no caráter do seu Abba. Confia. Que palavra ele tem enviado para nós? Para você cantar. O Senhor está nos motivando a dar passos de fé agora. A agir como se nós já estivéssemos vivendo aquilo que tanto sonhamos. Ele quer que você traga à existência aquilo que não existe. Ele quer que você dê uma resposta de fé, porque Deus só responde fé. Ele responde fé. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Olha o que o salmista disse. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha como que ele pensou inicialmente. Está doendo, porque parece que Deus não faz, Deus não age. Ele não faz mais como ele fazia antes. Deus mudou, Deus não é o mesmo. Aí, ó a atitude, olha que inteligência. Recordarei os feitos do Senhor. É isso que eu vou fazer. Eu posso não estar vendo agora, mas eu vou começar a recordar tudo que ele já fez. Recordarei os teus antigos milagres. Gente, eu faço isso direto. Quando eu estou diante de uma situação difícil, eu começo a me lembrar de momentos assim que eu vivi e que eu estava diante de situações impossíveis. E Deus me deu vitória. E Ele mudou a minha história. Ele foi reescrevendo a minha história. Eu posso ficar aqui horas contando, dando os meus testemunhos para você e de outras pessoas. Então, o Deus que fez lá é o Deus que faz agora. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou recordar. Recordarei os feitos do Senhor. Eu não vou ficar aqui pensando o que Satanás quer que eu pense. Ah, o Senhor não age mais. Ah, não. Passou de hora. Não vai acontecer. O problema foi longe demais. O problema foi longe demais. Peraí. E Lázaro? Um morto de 4 dias. E o Senhor trouxe de volta? Ah, bispa, não, mas para mim não tem saída. E o povo cercado? Diante deles, o mar. Atrás, um exército com sangue nos olhos. O Senhor, ele tinha um plano. Parecia. E muitos começaram a falar de forma negativa já. Parecia que
Eles não iam escapar. E o Senhor abriu o mar. Ele abriu o mar. E esse Deus mudou. Hoje você pode estar diante de uma situação impossível. Mas hoje, de um momento para o outro, tudo pode mudar. Lembra do de repente? De repente. Gente, eu já vivi situações que, sabe, que para mim ia precisar de tantas coisas, sabe? E assim, a situação se resolveu, várias eu já vivi assim, do Senhor resolver aquilo de uma maneira tão simples que eu não tinha pensado. Deus não mudou. Recorda tudo que Ele já fez por você. Ele não nos quer pensando em coisas presos ao passado, mas aos feitos dele, sim. Então começa a recordar todos os feitos do Senhor, a bondade do Senhor para com você. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei, não em problemas, não em preocupações, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Gente, que escritura! Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Aleluia! Tu és o Deus que realiza milagres. O que está escrito? Tu és o Deus que realiza milagres. Deus continua operando hoje como Ele sempre operou. Ele é um Deus amoroso, presente, que honra a sua palavra, que responde os nossos passos de fé. Então se levanta com alegria e faça o que a palavra tem nos orientado a fazer. Cante, mulher estéril, homem estéril, seja lá qual for a área estéril aí na sua vida, canta. Vamos, adore o Senhor. Que nunca teve filho, talvez você nunca viveu algo. Um casal me contou, esse testemunho já tem alguns anos, que nunca tinham tido um carro na vida. Era impossível. Impossível. E eles tomaram posse de uma palavra que o sonho de uma vida ia chegar na porta deles de forma inexplicável. E eles começaram a agradecer. Eles não sabiam como, mas eles sonhavam ter um carro. Eles sonhavam. E assim, aceitavam já. A visão era assim, não, pode ser um carro velhinho, uma coisa e tal. Pois de forma inexplicável, o patrão dele não tem explicação. Simplesmente deu um carro zero para ele, levou na porta da casa dele. Um carro zero. Deu para eles. Assim, de forma inexplicável. Inexplicável. Ei, eu posso ficar aqui um tempão contando para você sobre pessoas que viveram. Eu posso dar testemunhos de... meu querido, tantos testemunhos de pessoas que nunca tinham vivido algo. E viveram. Viveram. Foram presenteadas.
uma porta foi aberta. Algo que parecia que ia levar anos e de forma natural, se fosse para acontecer, ia, demorar muito tempo. E Deus acelerou tudo. Entregou a vitória. Trouxe para a pessoa. Uma porta foi aberta. Gente que ganhou casa. Ganhou. Que não tinha o que fazer. Não tinha como. Se um dia conseguisse comprar uma casa, ia demorar muitos anos. Ganhou. Deus usou alguém para dar. Esse testemunho do carro, eu tenho vários. De gente que nunca tinha tido um carro na vida e ganhou. Simplesmente. Pessoas que queriam casar e não tinham como. E alguém financiou. Uma única pessoa financiou tudo. Gente que não sabia como ia fazer. A mulher estava grávida, o marido não tinha condições nem do enxoval. E ganharam tudo. Sabe? Pessoas que sonhavam fazer uma determinada viagem e foram presenteadas. Gente que não sabia como é que ia pagar uma dívida, e foram dívidas que foram perdoadas, dívidas que caíram para um valor que a pessoa podia pagar, dívidas que desapareceram. Simples assim. Então, pessoas que foram diagnosticadas com enfermidades assim, e confiar no Senhor e fazer o exame e simplesmente o problema desapareceu. Casamentos destruídos de anos, gente que já estava separada há 5, 7, 10 anos, como até é o caso dos meus pais. E que reataram, se casaram novamente, estão felizes, terminando a vida juntos, caminhando juntos. Sim, pessoas que nunca tinham feito negociações, sabe, grandiosas, e passaram a fazer, sabe, sobre a passagem da pescaria, que o Pedro, com seus sócios, nunca tinham vivido uma pescaria daquela, e viveram. Então, assim, Deus não muda. Deus continua o mesmo. Ele opera milagres hoje. Eu não sei qual a sua situação. Famílias que foram salvas. Sabe, restaurações impossíveis. Pessoas que sonhavam, tinham um sonho sentimental de casar. Nós temos na igreja tantos testemunhos no Destinos, de gente que nunca tinha se casado na vida e que se casou perto dos 50, depois dos 50. Estão aí vivendo a glória de Deus. Deus não mudou. Qual é o seu sonho? O que você sonha? Gente, eu recebo testemunhos todos os dias de causas impossíveis. Situações que eram totalmente impossíveis. E que Deus entrou em ação. Você precisa crer. E começar a dar os passos de fé agora, quando você não vê nada. O Senhor mandou cantar, você, mulher, que nunca teve filho, que nunca deu à luz, que nunca viveu isso, que nunca, você nem sabe como, nunca, porque chegou a hora de você viver.
Mas Deus nos quer agindo a fé antes de tocar, possuindo aquilo. Tem que existir dentro de nós. Eu costumo dizer que as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. E quando existe dentro, vai existir fora. Para de olhar para impossibilidades. Começa a relembrar os feitos do Senhor. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus que realiza milagres. O salmista estava abatido. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Não, peraí, eu não vou ficar pensando assim. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cantar. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho, enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, enche o ar de alegria, de declarações. Profetiza, declara. Vai liberando a palavra de Deus. Você vai ter muito mais filhos. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Você vai passar na frente de muita gente. Você vai viver mais do que aqueles que já estão vivendo hoje, porque é pelo poder do Espírito. Lembra da Maria, que quando o anjo anunciou que ela ia gerar o Salvador, ela perguntou, mas como? Se eu sou virgem, pelo poder do Espírito. E o próprio anjo contou. Lembra da Isabel, a sua prima? Ela já está grávida de 6 meses. Aquela Maria que todo mundo dizia que era estéril, que vivia na humilhação. A situação dela já mudou, a condição dela já mudou, ela já está gerando. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Se vista dessa palavra. É um presente para o nosso coração. Deus quer que você cresça. Há uma unção de crescimento. Há uma unção que nos leva a progredir e viver a glória de Deus. Você entrou num outro tempo e Deus quer que você dê uma resposta poderosa de fé. Limpe o terreno para suas tendas. Vai limpando, vai limpando. Tudo que você sabe, tira. Prepara para viver o melhor tempo da sua vida até então. Oh, isso aqui o Senhor está dizendo aqui, em Isaías 54, ele dizendo, prepara para viver o melhor tempo da sua vida. O Senhor está dizendo, vai trazendo à existência o que não existe, vai, canta, louve, adore, limpa, amplia, limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Vai se preparando, se prepara, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Prepara o cavalo, porque quem dá a vitória é Deus. Faz tudo, faça tudo que está ao seu alcance. Vai fazendo, vai dando os passos de fé, pense grande. Bispo, o que é pensar grande? Pensar os pensamentos de Deus, pensa a palavra de Deus, pensa os pensamentos de Deus. Pensa a palavra de Deus. Pensar grande é pensar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus você encontra na palavra dele. Pensa como Deus. Isso é pensar grande. Tem gente que pensa, pensar grande. Não é pensar grande igual o mundo pensa, igual mundanos. Pensar grande de forma natural é pensar grande de forma sobrenatural. É pensar como Deus pensa. Deus é grande, tudo que Deus faz é grande. Deus é um Deus grande.
invencível, imbatível. Ei, é um Deus detalhista. Pense grande, estique as cordas. Chega de coisas soltas, bambas. Chega de procrastinação. Chega de adiar. Movimente-se na fé. Levante-se no espírito. Dê passos de fé. Fale pela fé. Firme bem as estacas. Deixa tudo firme. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. É tempo de crescer. Vai ficar pequeno. O que Deus preparou para você é um tempo, assim, ímpar. Único. Esse tempo é o melhor da sua vida. Você entrou no melhor tempo da sua vida. Ele nos prometeu o melhor vinho. O melhor vinho, o melhor ele guardou para o final. Deus reservou o melhor para nós. E ele vem nos preparando, refinando para definir. Ele tem preparado esse odre para receber esse vinho novo. Então creia. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Ah, você vai ocupar lugares que você nunca nem imaginou. Não tenha medo. Ah, como o Senhor me leva a dizer, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo de não acontecer, não tenha medo, vai acontecer, não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, não se intimide, não se acovarde, seja ousado, ousadia, seja mais ousado agora do que antes. Você não vai passar vergonha. Deus não reservou para você vergonha, humilhação, perdas, fracassos, mas o melhor tempo da sua vida. Você tem plantado, não é? Continue plantando fé, porque você vai colher milagres. O Salmo 126 vai se cumprir na sua vida, Deus vai fazer grandes coisas por você, vai encher sua boca de riso. Muitas vezes você saiu chorando para lançar semente, mas você vai voltar com seus feixes. É tempo de uma colheita grandiosa na sua vida. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Esse tempo, talvez de esterilidade, de escassez, de dificuldade. Essa situação que você tem vivido, esse tempo que você tem vivido, talvez de tudo muito reduzido, difícil, uma marra danada para conseguir alguma coisa, isso no mundo espiritual já terminou. Como você superou muitas outras situações que Deus botou um ponto final, Ele também está botando um ponto final nesse tempo. O que Deus tem com você é crescimento, é abundância, e você não vai voltar mais para aquele tempo. Deus tirou você já no mundo espiritual, e você não vai voltar para lá. Você não vai. Eu poderia aqui, se eu tivesse tempo, contar para você de situações que Deus falou comigo, acabou isso aqui. Você não vai voltar a viver isso aqui. Acabou isso aqui, você não vai voltar. Eu tive outros desafios, mas aquele não. Até os desafios do próprio crescimento, que a gente passa a ter. Porque crescimento traz desafios. Mas aquilo que eu tinha vivido lá, eu não vivi mais. Mas não é isso que a gente quer? Desafios novos? Não é isso que você quer? Desafios novos? Né? Outro tipo de luta? Você quer um tempo novo. E óbvio que o crescimento traz desafios. Problemas que a gente não conhecia, inimigos que nós não conhecíamos. Mas não é isso que a gente quer. Crescer e viver coisas novas.
Claro que é! Claro que é! Então levante-se, levante-se, levante-se com fé! E dê passos ousados de fé. Deus responde fé. Lembre-se de tudo que Deus já fez. E vai alimentando o seu espírito. Alimente o seu espírito dos feitos do Senhor. Porque você vai viver coisas que você nunca viveu. Experimentar coisas que você nunca experimentou. Você já entrou no outro tempo. E os seus desafios agora serão outros. Outros desafios. Fica firme no propósito. Mas firme, firme, firme como nunca. Se joga em Deus. É tempo de restauração. Busque a Deus como você nunca buscou. E você também vai ver a ação do Senhor como você nunca viu. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, que essa palavra esteja impregnada nela. Que ela tenha sido possuída por ela. Renovada, fortalecida, vestida, Senhor. Que ela tenha se vestido dessa palavra. Como uma capa, como um manto. Que ela creia. Que ela haja como a palavra está orientando. Que ela dê passos de fé, mesmo sem ver nada. Que foi o que o Senhor falou para Israel. O Jordão está transbordando, mas molhe os pés. Vai entrando, que a correnteza vai parar de correr. Tudo que nós temos que fazer é crer e ousar. Crer e ousar, e nós veremos a sua glória. Deus, é hora de muitos colocar a vara no mar. E as águas se dividirão. É hora de ir pisando, molhando os pés do Jordão. E nós vamos ver o sobrenatural. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Que eu deixe aqui pessoas tomadas por essa palavra. Que elas sejam movidas por essa mensagem. Que elas vivam conforme a sua palavra está nos direcionando. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha transformado mentes e corações. E que eu deixe pessoas cheias do teu espírito. Senhor, pensando grande, que são os seus pensamentos. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus, o clamor dos 52 dias. Pegue sua família, traga um convidado. E vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.